Olá, meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bate-Papo Consciência. Eu sou Carla Viola, uma psicanalista, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a culpa. Se você sente muita culpa, vale a pena ouvir o que eu tenho a te dizer. E nós começamos agora mais esse bate-papo para ampliar sua consciência. Todos nós sentimos culpa em algum momento da nossa vida, é natural, né? Mas como que a gente pode entender como essa culpa ela surge nos nossos pensamentos? Né? Porque, gente, pensamento não é ação. Nós somos aquilo que fazemos através das nossas ações e não aquilo que nós pensamos. Imagina se você for se classificar como uma pessoa má, ruim ou boa, de acordo com seus pensamentos. Porque cada situação da nossa vida, nós vamos passar por momentos que vai gerar raiva, angústia, indignação, ou amor, ou compaixão. É um turbilhão de sentimentos que nós vivemos no nosso dia a dia. E isso não está no nosso controle. Então, o pensamento não está relacionado com uma ação. É isso que você tem que entender. O pensamento ele não está relacionado com a culpa. Porque a culpa, se você prestar atenção, ela vem antes da ansiedade. Ela vem depois que você praticou alguma ação. Então, nem todo pensamento ele traduz o que somos. Porque imagina, você vê uma pessoa fazendo uma maldade, aí você chega para essa, nossa, dá vontade de matar. Uma pessoa dessa tem que ir para o inferno. Imagina, aquele momento você está com raiva ali, você desejou mal para uma pessoa, não quer dizer que você é uma pessoa má. Mas aquele momento de ira que você teve naquele momento te cegou. A raiva foi maior do que às vezes a compaixão, do que a clareza dos pensamentos, de poder olhar a situação de um modo consciente, A gente se deixou levar por aquela emoção. Na realidade, a culpa ela vem exatamente porque nós temos medo de errar. A intenção dos nossos pensamentos, quando ele é genuíno, positivo, você tem a impressão que você está fazendo o seu melhor. Então isso não vai gerar culpa. A gente gera culpa quando a gente começa a julgar as atitudes do nosso pensamento. Porque a identificação com o objeto da culpa, ele satisfaz o superego. E porque você se martiriza, você se torna uma vítima, você fica naquele lugar do coitadinho, e aí tudo isso vai gerar uma culpa. Mas quando você pega a situação que acabou de acontecer, e você faz uma reflexão daquilo que você acha que você errou, o que vai acontecer? Você vai eliminar esse senso de culpa. Porque você vai perceber o que aconteceu na realidade e por que aquele momento gerou aquela ira em você, ou aquela raiva, ou algo que você fez, que você sente que você é culpada. Porque o erro, na realidade, ele faz parte do aprendizado. Nós não temos que ter medo de errar. O importante é você entender o porquê você errou. O erro ele só fica maior quando você não consegue aprender com ele. Aí ele vira uma culpa. Mas quando você aprende com aquilo que está acontecendo, isso vai virar um aprendizado. E aí, em vez de você sentir a culpa, esse erro vai fortalecer você ainda mais. Você sai da vitimização, porque o que acontece? Aquela pessoa que não aprende com erro, ela fica no lugar de vítima e é como se fosse um looping de drama, Aí só fica vivendo drama, oh meu Deus, mais uma vez. Aquela imaginação de culpa só vai crescendo e você vai alimentando ela até aquilo ali ficar demais para você. A gente tem que aprender, quando a gente erra, a gente tem que se perdoar. E conhecer e reconhecer as nossas dificuldades. Gente, nós somos humanos. Não tem como a gente acertar o tempo inteiro.
né? A gente vai pisar na bola, sim, faz parte da nossa humanidade, né? O que a gente tem que entender é que a gente tem que ser autêntico, né? Verdadeiro. Quando a gente erra, a gente assumir, nossa, me desculpa, realmente eu excedi, né? Não era bem isso que eu queria, mas eu deixei as minhas emoções falarem mais alto. Me perdoa, né? Me desculpa. Do jeito que você quiser fazer, né? Não tem um caminho único. Mas quando você é autêntico e percebe que às vezes você magoou uma pessoa que você ama, né? E você não foi humilde e você não quis assumir que você errou, aí vem a culpa. Não tem como, porque a culpa é uma vergonha por você não conseguir ter uma intimidade com o outro ao ponto de você ser sincero, ser verdadeiro. A culpa vem exatamente por essa vergonha, né? Então, quando você não consegue ter essa intimidade com a pessoa, você não consegue ser verdadeiro, né? Mostrar para o outro exatamente aquilo que você é e não tentar esconder aquilo que você não quer que o outro veja em você, né? Porque todas as vezes que a gente esconde uma emoção, fala, não quero que ele veja esse meu lado. Né? Isso vai gerar uma vergonha interna, uma culpa interna, né? Porque é como se fosse um medo, não quero que o outro me veja como seja mal, que eu quero ser bonzinho, né? E esse mal, ele vai te corroendo, é como um ácido que vai te correndo no dia a dia. Isso faz mal para você. Então não é o outro que faz mal para você, é você mesmo que se permite se autoflagelar. Nós temos que entender, gente, que existem vários tipos de dores, não é? Tem aquela que a dor que uma pessoa causou em você, que passou por você, te ofendeu, te agrediu, né? E ali você se sentiu magoada, injustiçada. Então, são vários sentimentos que pode acontecer naquele momento. Então, o que que você tem que fazer nessa hora que você se sente injustiçada ou que você não se sente valorizada, que aquilo te fez mal? O que que você tem que fazer nesse momento? Você tem que observar. Se aquele momento doeu, foi difícil, a melhor coisa que tem às vezes é calar a boca. É observar, porque quando se você fala alguma coisa naquele momento de dor, você vai vomitar. Aí é defesa e ataque. Você vai se defender e você vai atacar. É luta. Aí, por quê? Porque você está sentindo que você está ameaçado, é igual uma presa. Então, o que que você tem que fazer nesse momento? Recuar, dar um passo para trás. É difícil? É difícil. Mas se você tiver consciência disso e fizer esse exercício, quantas vezes for necessário, você vai ficando bom nisso. Até você não entrar mais nessa energia da ofensa. Porque o problema ele só é gerado quando ele é compartilhado a dois. Quando tem o espetáculo e o público. O espetáculo só pode surgir, só pode acontecer quando tem público. Se não tem público, não tem espetáculo. Né? Então vamos ver a vida como se fosse um teatro. Né? Ali está ali, a pessoa vem e te ofende. O que você tem que fazer nessa hora? Não é se defender. Você tem que observar e entender o que está acontecendo. Porque às vezes tem muita situação que te pega de surpresa, principalmente em trânsito, né? Que o cara vai, manda você tomar naquele lugar, você é barbeiro, idiota, começa uma vomitação, né? É uma esofagia verbal. É terrível o trânsito hoje em dia, infelizmente é caótico. E o que você tem que fazer nesse momento? Você tem que entender a situação. A raiva é dele, não é sua. Por que você vai pegar a raiva dele? É como se você estivesse pegando um presente que você não quer, né? Eu sempre coloco essa analogia do presente, que é o aqui e agora, com aquilo que as pessoas te dão também, que é um presente que elas estão te dando. Se você aceitar esse presente, ele vai ser seu. Mas se você não aceitar, ele vai voltar para o cara, vai voltar para a pessoa que tentou te dar esse presente, né? Essa ofensa, essa injustiça, seja lá o que for que te faz mal. Então, o que que você tem que entender, gente? Você tem que ser justo com você mesmo, sem se abalar. E isso é um exercício que você vai fazer diário, não é de um dia para o outro que a gente aprende isso. E com o tempo, você vai percebendo que quando você consegue ter esse equilíbrio, você não vai nem receber mais ofensa. Você não vai nem receber mais alguém que te maltrate. Por quê? Você é como se você criasse uma blindagem.
né? Você não permite que as pessoas façam isso com você, porque como você não faz isso com ninguém, elas também não fazem com você. Eu, para te confessar, assim, eu não me recordo a última vez que eu recebi uma ofensa na minha vida, não me lembro. Lógico que eu já recebi lá no passado, mas assim, na minha mente agora não me vem nada. Sabe por quê? Porque não marcou. Porque isso não ficou guardado dentro de mim. Eu não levei isso como raiva. Eu vi que a pessoa estava desequilibrada, ou que ela não estava sabendo o que fazia, ou devia estar num momento ruim, não interessa, a história dela não é minha, né? E eu não peguei isso para mim. Então, assim, a gente tem que saber separar o que é nosso e o que é do outro, né? Porque senão você vai ficar como um alvo para as pessoas atingirem o tempo inteiro, né? Aquele tabuleiro de dardo. As pessoas vão te acertar e você tá ali à exposição. Então, quando você não permite que as pessoas, que você esteja exposto ou exposta para que as pessoas te atinjam, vai passar batido. Entendeu? Então a gente tem que ser justo com a gente mesmo e não se apegar ao que acontece na nossa vida no dia a dia, né? Porque as dores, elas são causadas por pessoas, por situações externas, coisas que acontecem e tem uma força ou um peso se você pegar para você. Se você não pegar para você, isso vai ficar só para a pessoa. Faça esse exercício. Na hora que alguém for te ofender, fica calada. Observa a situação e fala assim, o que aconteceu? Não estou entendendo. Aí se a pessoa começar a vomitar muito e falar coisas que não tem sentido para você, você fala, olha, eu vou esperar você acalmar, eu acho que nesse momento não é um momento bom para a gente conversar, e quando você estiver tranquilo, se você quiser compartilhar comigo toda essa ira, eu estou aqui para a gente conversar. Sabe, mas não pega como se fosse para você. Né? Porque às vezes a pessoa ela é desequilibrada, não sabe lidar com as situações difíceis e ela vomita no primeiro que está ali na frente dela. Né? Ela quer vomitar para esvaziar um pouco a ira que está dentro dela, porque ela não consegue carregar aquilo sozinha. E se você pegar, você vai ser a vítima, né? Você se tornou uma vítima. Por quê? Porque nós vamos viver várias situações de surpresa no nosso dia a dia que nós temos que estar atento. Né? O nosso comportamento no dia a dia é que pode gerar consequências futuras. Então a gente tem que entender isso, que toda ação tem uma reação, né? A lei da causa e efeito. Então nós precisamos agir fora, né, desse movimento de neurose, de loucura que às vezes as pessoas colocam para a gente no nosso cotidiano. A gente tem que saber discernir. Todas as vezes que a gente resiste a algo que está acontecendo, persiste o problema. Quando você aceita ali o que está acontecendo e não entra naquela energia, você observa o que está acontecendo para não gerar uma consequência desagradável, a gente sempre tem que pensar nisso, né? E tudo isso pode mudar com o tempo, né? De uma forma madura, consciente. Então, toda experiência que você estiver vivendo no seu dia a dia, preste atenção naquilo que está acontecendo na realidade, para você não pegar para você algo que não é seu, que é do outro. E todo esse exercício, gente, faz parte da nossa evolução espiritual. Nós temos que entender que nós somos um espírito, né, em aprendizagem. Nós estamos todos os dias vivenciando experiências diferentes e fazendo escolhas. E são essas escolhas que vai determinar a evolução da nossa alma, a evolução da nossa paz de espírito. E é importante ter consciência, porque hoje uma coisa que eu percebo é que o sofrimento é constante na vida das pessoas. Por quê? Porque elas estão desconectadas com o seu espírito, com a sua essência. É como se o prazer imediato, a diversão, a aventura, ele tem que ser realizado a qualquer preço. Quando a pessoa fica nesse prazer incessante, né, como se a vida tem que estar sempre no prazer. Ela não pode ter frustração, ela não pode ter tristeza, ela não sabe nem como acolher esse momento. É como se esse momento não pudesse ser vivenciado, né? E todos nós, gente, passamos por isso.
Não tem nenhum ser vivo na Terra, a não ser que esteja numa espiritualidade muito avançada, que não passe pelo sofrimento, pela angústia, pela raiva, pela ira, pela tristeza, pela frustração, pela indignação. Todos nós passamos por isso. Faz parte, isso é pacote completo na nossa vida. Não tem como a gente deixar de lado. Nós temos que entender que naqueles momentos difíceis que a gente está triste, entender por que eu estou triste. É fazer uma reflexão, uma meditação e entender o que está acontecendo. Por que eu estou me sentindo assim? Às vezes pode ser uma alteração de hormônio, pode ser um momento assim pós-estresse. Tem várias consequências que pode gerar às vezes uma tristeza na gente. O importante é você acolher aquele momento, às vezes ficar quietinha, né? Fazer aquilo que você gosta, sem ficar falando muito, terceirizando o seu problema para os outros, achando que os outros vão resolver, que não vão resolver. Sinto muito, você vai ficar decepcionada, mais ainda, porque a única pessoa que pode resolver os seus problemas é você mesmo. E isso você precisa estar consciente. Quando você foca na banalidade, na superficialidade, a sua alma vai adoecer. Isso é fatal, gente. Por quê? Porque oprime o seu interior, oprime os seus sentimentos. É como se você estivesse proibindo a sua evolução de crescer, a sua alma de voar, de ficar livre. Né? Aí você fica naquela alimentação e alienação total de si mesmo. Né? E aí, infelizmente, a dor não sabe conviver consigo mesma pela falta de compreensão. Querer estereotipar a dor, gente, não vai resolver. Né? Nós temos que entender quais são as nossas frustrações, entender quais são as nossas dificuldades. E é quando você passa a fazer isso, você passa a ampliar a sua consciência, né? E aí você para de ficar só na sobrevivência. Porque a pessoa que fica buscando só o prazer imediato, a satisfação pessoal, é porque ela não consegue conviver consigo mesma. E aí ela fica só sobrevivendo. E aí, com o tempo, o corpo vai doer. Por quê? Porque a sua alma já não consegue mais ficar presa. Não é? É como se você estivesse impedindo a sua alma de renascer, de mudar. Então olha para aquilo que dói, porque o corpo ele é sábio, ele mostra tudo o que está acontecendo. Gente, quem trabalha com leitura corporal, observa na hora a pessoa. Eu só de bater o olho na pessoa, eu já sei ali aonde ela está repreendendo, reprimindo as suas dores, os seus recalques, as suas crenças. Por quê? Porque o corpo mostra. Por que às vezes tem pessoas que têm dor no corpo inteiro, tem problema de coluna, tem problema de joelho? Por quê? Porque não tem flexibilidade. Não precisa trabalhar resiliência, sabe? Porque a vida é isso, é como um bambu. Você tem que ser firme, mas você tem que ser flexível. Porque a vida é assim. Se você resiste à mudança, o problema persiste e vai doer no seu corpo, vai adoecer o seu corpo. Isso é fatal para qualquer ser humano. Então, gente, presta atenção. A vida mostra sinais o tempo inteiro, 24 horas. Se você não aprender a ler esses sinais, se você não tiver disposição para observar e compreender o que está acontecendo na sua vida, a sua vida vai ser uma repetição, é um looping. É um looping de drama, é um looping de mesmo comportamento, e você vai ficar nessa neurose até você adoecer. Né? Por quê? Porque os seus sentimentos, o seu comportamento, as suas emoções, elas vão gerar um desconforto, uma tristeza, um estresse, uma ansiedade. Né? Então é necessário você ter essa vontade, essa determinação para estar atento aos momentos da sua vida. Né? Porque a vida, ela dá sinais o tempo inteiro, mas nós precisamos aprender essa linguagem. Né? Porque a vida, ela nos dá a oportunidade de você aprender a sair dessas dores, desses traumas, ressignificar tudo isso. Porque as nossas experiências do passado, que geraram dores, elas vêm com o objetivo de que a gente possa compreendê-las.
não é? E nós temos várias dores aí do passado, como rejeição, abandono, humilhação, manipulação, traição. E ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, essa generosidade dentro de nós, né, de entender que esse mundo ele é simbólico, né, ele não tem um único significado. Por isso que nós precisamos ter a compreensão de entender que é só com o tempo que nós vamos estar pronto para enxergar o que a vida tem para oferecer. É com o tempo, com a experiência e com a oportunidade de ressignificar tudo isso, de estar aberto para esse aprendizado, né? Então, aprender, entrar em contato com essa sincronicidade que é a vida, né? A vida tem um fluxo. Quanto mais você resiste, mais o problema persiste. Então, aceite esse movimento da vida. A vida, ela vai te dizer o que é necessário ser feito se você estiver atento aos sinais. A depressão, ela vem exatamente porque é como se fosse um fruto da quebra da nossa identidade, né? Ela modifica a nossa forma, a nossa organização de identidade, da nossa organização social, porque a gente quer criar um personagem que não somos nós, né? É como se a gente tivesse que seguir um padrão, uma cultura que foi dita, e se a gente sai desse lugar, a gente não faz parte desse grupo, né? Então a gente perde a nossa identidade. E quando você perde a sua identidade, você perde todo o propósito de vida. Hoje nós estamos vivendo um mundo sem identidade, né? Você já vê até por essa questão aí de gênero, né? Que vão criando vários personagens que é como se a gente estivesse vivendo no planeta Terra 2, né? Tem horas que é complicado entender, mas isso para mim, no meu ponto de vista, é uma total falta de identidade consigo mesmo, não é? Porque a gente aprende lá desde pequeno, não é? A referência da vida através dos nossos pais e aquilo que nós queremos construir na nossa vida. E quando você não tem essa identificação com seus pais, com a sua origem, você passa a não ter origem, né? Como se você tivesse que criar um personagem para tentar se encontrar na própria realidade, né? Então as famílias estão desaparecendo, infelizmente, porque um ser humano sem uma referência do masculino e do feminino, né, das pessoas, geralmente são os nossos pais, ou aquelas pessoas que criaram, né, que nos educaram. Isso é muito importante para a formação do indivíduo. E quando essa pessoa, essa criança que está surgindo aí não tem essa identificação, é claro que ela vai ficar sem gênero, né? Porque ela não tem nem o feminino e nem o masculino como referência. Aí ela vai querer ser um extraterrestre, né? Fora desse planeta Terra e vai criar uma Terra paralela, né? Que eu chamo de Terra 2. Mas é isso, gente. Eu espero que eu possa ter ajudado aí a entender um pouquinho o que é o senso de culpa, como você pode sair desse lugar, ressignificar tudo isso, né? E qualquer dúvida que você tiver, você pode compartilhar comigo, eu estou à sua disposição, ok? E se você quiser fazer também um trabalho onde a gente possa desenvolver aí em você um ser melhor daquilo que você é hoje, eu estou à sua disposição. Eu faço atendimento online e eu amo o que eu faço. E eu aprendo muito com os meus clientes. E é um prazer todas as vezes que eles confiam os seus problemas para mim e eu possa, junto com eles, aprender a ressignificar tudo isso. Não é porque é uma troca. A gente não sabe tudo. E a gente aprende junto e a gente cresce junto e é fantástico. Não é? É mais um membro que a gente escolhe para a nossa família espiritual. Então fiquem com Deus e eu te aguardo no próximo programa Bate-Papo Consciência. Até mais!